Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Renato Paiva, o novo técnico do Fortaleza. Depois de demitir o Juan Pablo Vojvoda, e a gente vê toda aquela comoção, né? A torcida do Fortaleza triste, né? Que possivelmente o maior técnico de sua história, que liderou classificação para várias Libertadores, fez as melhores campanhas de um clube nordestino na história do futebol brasileiro, final de Sul-Americana. Então assim, a história que é escrita pelo Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza é impressionante e de muita lealdade, né? Porque não faltaram times mais bem estruturados, que tenham mais financiamento, irem atrás dele dentro do contexto do futebol brasileiro e ele continuar lá no Fortaleza. Mas o fato é, demitir o cara, depois de todo esse trabalho que ele fez. E aí eu entendo as demissões, porque você está falando de um técnico que, por mais que tenha tido todo esse sucesso, vinha de 6 derrotas seguidas. Aí eu entendo o motivo que leva a isso, né? Porque parece que chegou ao fim do ciclo. Essas coisas acontecem. Mas vai demiti-lo, tem que ter certeza que vai trazer alguém melhor. Renato Paiva é até agora um técnico que não vingou no futebol brasileiro, porque ele teve um trabalho no Bahia, longínquo até para o padrão de resultados que ele teve, ele chegou até a 20ª e pouca rodada com apenas 5 vitórias no Brasileirão e acabou demitido. E aí ele é contratado pelo Botafogo no início desse ano, após a saída do Arthur Jorge, uma contratação que até agora não me faz muito sentido. Por mais que ele tenha um trunfo, ganhei do PSG, ele era o comandante lá do Botafogo quando eles venceram o PSG. A questão é, ele conseguiu essa vitória porque o jogo encaixou muito no que a única coisa que ele conseguiu fazer, que era o contra-ataque, a transição, entende, né? O PSG dava muito espaço no contra-ataque, a gente viu muito disso na final contra o Chelsea conseguiu criar muito na velocidade da transição, na amplitude dos laterais, e o Botafogo aproveitou isso, tinha atacantes rápidos, como era o caso do Igor Jesus, e conseguiram no contra-ataque fazer o gol, sustentaram com o busão estacionado lá a vitória contra a equipe francesa, mas tentaram fazer o mesmo contra o Atlético de Madrid, que não tem tanta amplitude nos seus jogadores, e é um time que tem muito mais jogo direto do que a armação mais lenta que o PSG coloca, e é claro, você tem ali o Palmeiras, né, que é um rival local, mas mais do que isso, o Palmeiras não é um time de ataque total igual ao PSG, ele repetiu a mesma ideia contra o PSG, e em dois oponentes muito diferentes, porque não tinha repertório para fazer muita coisa diferente, ou ele achou que o que funciona com o PSG funciona com todos os outros, o que não é o caso, né? E mais do que isso, né? Tipo, ele foi covarde, né? Tipo, eu entendo você ser um técnico que vai colocar o time para se defender contra o Paris Saint-Germain. Todo mundo fez isso, né? De certa maneira. Os que tentaram ser mais ousados acabaram levando uma coça, como foi o caso ali do Real Madrid. Mas a questão é, você tem time para atacar o Palmeiras, né? Não faz porque foi covarde, né? O Palmeiras não estava jogando tão bem, inclusive quando foi pressionado pela Inter Miami, que é o asilo dos jogadores do Barcelona, Jordi Alba, Busquets, Suárez e Messi, né? Assim, levaram 2 gols, era um indicativo de que esse Palmeiras era vulnerável. Mesmo assim, o Botafogo ficou só se defendendo, e pior o time vai lá, depois sofre o gol do Paulinho, vai para o ataque e leva perigo, porque aquele negócio, o Palmeiras não era tão sólido. Então, a falta de coragem dele naquele momento foi um negócio surreal, e para mim é um indicativo de que, assim, o Fortaleza contrata um técnico que talvez quando acertar um jogo grande vai ficar repetindo aquilo achando que todos os outros jogos vão ser da mesma maneira, né? Falhou em leitura de jogo, falhou em ter coragem e ser assim, confiança no seu time quando mais precisava. E eu acho assim, esse cara assumindo um clube na zona de rebaixamento, eu acho fascinante também como o futebol brasileiro é uma grande rotatividade de técnicos, né? Tipo, não importa o quanto que o trabalho possa ser questionado, o cara sempre vai conseguir o trabalho de volta. Não está lá de dedos, entende? É um negócio bizarro. O cara fez um trabalho ruim no Bahia, depois estava empregado no Botafogo, entende? O cara fez um trabalho que estava brigando para não cair no Bahia e virou o sucessor de um cara que ganhou a Libertadores e o Brasileirão, que é o Arthur Jorge. É esse tipo de coisa que tem aqui. Aí o cara vai mal no time que veio dessas conquistas, ok, não é tudo culpa dele, porque o Botafogo perdeu bons atletas, né? Jogadores que foram muito importantes para a temporada passada, como é o caso do Luiz Henrique, do Thiago Almada. Mas vamos lá. Aí o que acontece? O Botafogo contrata esse cidadão, demite ele, e o Fortaleza, que está numa situação pior, vai assim, olha, esse técnico que foi demitido do Botafogo porque foi julgado que não era capaz de levar o time para os objetivos dele, é o cara que eu vou contratar para minha equipe? É sério. Eu prefiro
dar tempo pro Vojvoda, se esse era o caso, entende? Para trazer o Renato Paiva, porque assim, não há um trabalho sólido dele aqui, entende? Talvez lá no contexto português, que é muito diferente do brasileiro, né? Ele já tem emplacado um trabalho de maior qualidade, mas lá é que é aqui, entende? Não tem semelhança nisso, né? Tipo, o trabalho em Portugal é outro universo comparado ao futebol brasileiro. Aqui tem menos tempo para treinar, o desgaste físico é um trabalho muito mais difícil de gerenciar. E no final, assim, o Fortaleza mostra o quão problemática é a sua gestão. Porque, para mim, o Vojvoda foi mal nessa temporada, mas essa gestão falhou com ele. Porque os reforços é tudo jogador em fim de carreira. É Davi Luiz, Marinho, Daverson. Aí você quer que o cara faça o time campeão com esses jogadores? Lá em fim de carreira, jogando futebol e etc. Mano, até rasteiro. O Davi Luiz hoje em fim de carreira tá triste de se ver. O Marinho não é nem sombra do jogador que era lá no Santos do Cuca, né? Que talvez tenha sido o melhor momento dele lá. Tem o Santos do Sampaoli também, né? Lá ele foi bem. Mas já não é mais esse jogador. O Davidson, gente, não é mais. Cara, é um negócio surreal. É surreal como a montagem do Fortaleza é isso. É ficar contratando medalhão e esperando que o técnico magicamente vai extrair o melhor desses jogadores novamente. Que ele pegue os 35 anos de um atleta e transforme nos 25 de novo. Então, assim, o que o Fortaleza fez, né, até agora nessa temporada é uma falta de respeito com o torcedor, né? Porque não deu a um técnico que já trouxe resultados incríveis, os melhores da história do clube, ferramentas de maior qualidade, jogadores mais qualificados. Os bons sempre são negociados, sempre são vendidos. E agora tá aí, né? Tipo, fica dando medalhão, vira um time de intensidade física muito baixa, que tecnicamente pode ter um pouco mais de qualidade, né? Porque não são jogadores ruins, mas no final não é o bastante. Não é o suficiente para levar esse time para o nível que a diretoria acha que tem que estar. Então, a ver o que o Renato Paiva faz, mas é um cara que eu acho que vai fazer um super trabalho por lá. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.